Bom dia, meus queridos. Tudo bom? Bom ver vocês, mesmo que virtualmente. Eu imagino que vocês estão aí me assistindo. Isso me dá muita alegria. Então, nós vamos hoje falar sobre a surdez. E esse é um tema que me é muito, hoje, muito, me afeta emocionalmente, não é? Porque já é a segunda vez que eu gravo essa mesma aula. Da outra vez, eu não sei o que eu fiz, que eu não coloquei o som. Então, eu gravei 1 hora e quase 1 hora e 15 minutos de aula sem som. Depois eu pensei, eu vou colocar para eles assim, para eles se sentirem sensorialmente, né? Como é que é essa experiência de não escutar. Mas não fiz isso, não. Estou gravando pela segunda vez, eu espero que a aula fique tão boa quanto a outra que eu achei. Mas tomara que vocês também aproveitem isso. Eu vou apresentar hoje o livro do Carlos Scliar, o que esse grupo lá do Rio Grande do Sul, que ele faz parte, que ele criou, o que eles pensam e que vem muito ao encontro daquilo que eu também venho refletindo. Por isso que eu escolhi falar da surdez para vocês por esse ponto de vista, que é o mais atualizado mesmo no mundo. Então, é importante que a gente atualize o pensamento, a reflexão, de acordo com os pesquisadores, né, os pensadores. Então, vamos lá, vamos ver o que realmente a gente pode aprender com, sobre a surdez com esse pessoal. Eu vou apresentar aqui do começo. Então, os estudos surdos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se constituem num programa de pesquisa, um programa de pós-graduação estrito sensu em educação, e eles estudam as identidades surdas, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as comunidades surdas e as culturas surdas, né? São focos de pesquisa dentro desse espectro, né, de conhecimento que a gente pode fazer sobre a surdez. E estudam a surdez a partir das diferenças. Como é que é a pedagogia? A pedagogia é a técnica da educação, né? Educar, todo mundo pode ser educador, mas só os pedagogos dominam a ciência de como educar melhor. Então, o que a gente vem tendo historicamente, inclusive, eu espero que vocês já tenham assistido a primeira aula, é que vemos os surdos como deficientes auditivos e como outros deficientes dentro da educação especial, da reeducação, da normalização e integração. Essa normalização é sempre vista como aproximar o surdo do ouvinte, tornar o surdo o mais possível igual ao ouvinte. É o que a gente vem vendo historicamente, dentro dessa cadeia de educação para surdo. Então, o que esse grupo propõe é, primeiro, questionamento do que é normalidade, né? Quer dizer, o surdo seria, então, um anormal.
ou ver a deficiência como uma diversidade, ou seja, existe um padrão de normalidade e tudo que sai desse padrão é diversidade. E ele também, esse grupo contrapõe os estudos clínicos com os estudos antropológicos, que a gente vai ver com mais detalhes aqui. Então, o que é esse antropológico, né? Que tanto eles defendem que é o olhar mais correto para que a gente possa entender esse surdo, né? Esses sujeitos surdos. Né? A palavra antropologia tem origem no idioma grego e o radical antropo vem de homem, antropos, e logia vem de razão ou estudo. A antropologia é um ramo das ciências sociais que estuda o ser humano e a sua origem de maneira ampla, por meio de estudos sobre as características físicas, a cultura, a linguagem. Então, o antropólogo estuda, por exemplo, os povos indígenas, os diferentes povos indígenas que ainda existem no Brasil, ainda nós podemos estudá-los ainda hoje. Né? Então, pelas características físicas, étnicas, né? A cultura, que é a cultura, é como a gente vê o mundo, como a gente encara as diferentes questões do ser humano. Então, como, dando esse exemplo dos povos indígenas, como esses povos encaram a cura do indivíduo doente, né? Com que recursos e com que maneira olham a higiene, como se vê a higiene, como se vê a criação de filhos, como é que esses povos pensam a criação das crianças, e principalmente a linguagem, né? A língua que é falada por essas pessoas. E as construções que se faz, né? As construções ambientais, não só as construções subjetivas, mas as concretas também. O antropólogo vai, então, buscar determinar, com base nesses grupos sociais específicos, como se formaram os seres humanos a ponto de tornarem-se o que são em suas comunidades. Então, ele também vai olhar, do ponto de vista histórico, como é que esses indivíduos, esses grupos sociais, se formaram e chegaram até o momento presente, como pensam, como se conduzem na vida. Então, o modelo clínico, eles definem como um disciplinamento do comportamento do corpo para produzir surdos aceitáveis para a sociedade dos ouvintes. Então, o modelo clínico, a gente vê muito na educação especial, é uma tentativa de tornar o indivíduo que é diferente em igual, né? Produzir surdos aceitáveis para uma sociedade dos ouvintes. Então, é normal que a gente pense logo quando uma criança apresenta uma deficiência auditiva. Eu vivi isso também, até como educadora, mas também dentro da própria família, uma criança que teve meningite, e aos 2 anos aproximadamente, estava aprendendo ainda a língua e ficou com uma sequela muito séria, um ouvido completamente surdo, o outro ouvido muito pouco, uma audição muito pequena, e logo o pensamento foi colocar
um baita de um aparelho auditivo para que essa criança tivesse chance de não ter sua aprendizagem paralisada ou atrasada por falta desse recurso físico. Então, o que as pessoas pensaram, e eu participei disso também, foi tornar essa criança uma criança ouvinte, para que não houvesse atraso, uhum, na linguagem e, consequentemente, não havendo atraso na linguagem, não haveria atraso na aquisição da alfabetização e do pensamento, porque nós pensamos com uma língua, né? Nós pensamos a partir da língua que a gente domina, recebe. Então, como ela estava nesse período de aquisição da língua, aprendendo o léxico, né, as palavras, foi muito importante a colocação do aparelho, porque era a única visão que a família tinha em relação ao surdo naquele momento, né? Como não tinha nenhuma pessoa, ainda não havia uma conscientização maior sobre o que era a surdez, o pensamento lógico que apareceu nesse momento foi tornar essa criança ouvinte. No modelo antropológico, a gente pensaria talvez um pouco diferente, né? Porque, na perspectiva ideal do modelo antropológico, deveria se levar a representação da surdez como constituinte de uma diferença a ser politicamente reconhecida. Ele é diferente, vamos admitir isso e vamos proporcionar que essa criança tenha uma identidade múltipla e multifacetada, ou seja, ela não seja identificada apenas como surdo, mas como uma criança, né, em desenvolvimento. E, bom, nessa perspectiva, o Sclia define a educação especial como um subproduto da educação, quer dizer, ela é uma parte da educação, cujos componentes ideológicos, políticos, teóricos são, no geral, de natureza discriminatória, descontínua e anacrônica, conduzindo a uma prática permanente de exclusão e inclusão. Então, admitindo que o pensamento mais difundido dentro da educação especial é que há vamos dizer, um certo padrão para os seres humanos, ou seja, eles aprendem entre tanto e tantas tal idade, se desenvolve assim, assado, eles têm que cumprir isso para serem aprovados nas escolas, enfim. Ele vê isso como uma discriminação, porque é uma não aceitação dessa diferença. Então, se a gente não aceita a diferença a priori, a gente sempre vai excluir quem foge dessa padronização, quem não está seguindo dentro do esperado, dentro das expectativas. Então, a gente sempre vai ter que excluir para depois incluir na educação ou na sociedade de modo geral. A educação especial para surdos parece não ser o marco adequado para uma discussão significativa sobre a educação do surdo. É isso que eles defendem. Não incorporar dentro da educação especial a educação de surdo, porque eles veem o surdo de uma outra maneira. A gente vai estudar aqui o máximo possível essa outra maneira de a gente pensar o surdo.
Mas ela é espaço habitual onde se produzem e se reproduzem táticas e estratégias de naturalização dos surdos em ouvintes, e o local onde a surdez é disfarçada. Então, o tempo todo, o diferente, ele vem, de certa forma, incomodando as pessoas que procuram, de certa maneira, disfarçar. Isso eu sinto, assim, que as pessoas não ficam muito confortáveis diante a um outro que é diferente. Então, procuram que esse diferente se disfarce em igual. É isso que eles querem dizer. Não sei se vocês estão entendendo isso, mas eu sinto isso na pele. Tem gente que, quando eu digo, não, eu tenho baixa audição, não haja comigo da mesma forma como você age com outras pessoas, porque comigo isso não vai funcionar. Aí as pessoas ficam um pouco incomodadas, como se isso fosse uma pessoa intelectualmente capaz, pode ter uma deficiência física, enfim. Não sei se vocês já passaram ou já viram passar por essas experiências, mas é muito comum que a gente veja no nosso entorno pessoas tentando negar essas diferenças, né? Vamos pensando. Então, segundo o Riley, na educação especial, pressuposições são feitas a partir de uma capacidade de absorção. Então, isso eu me lembro também na educação desse familiar, que a gente tinha, temia que a capacidade de absorção da aprendizagem ficasse prejudicada, porque a gente tem em mente o seguinte: se falta um órgão sensorial, então isso pode atrapalhar a aprendizagem, porque a gente sabe, né, a partir inclusive de Piaget, que o sensorial é muito importante, o sensorial e o motor são importantes para que a gente adquira toda a nossa capacidade, inclusive, de o desenvolvimento cerebral que acontece depende do nosso sensorial. Então, como que a criança, principalmente, né, nesse período da primeira infância aprende? Ela aprende com todos os órgãos do sentido e com o corpo inteiro. Isso todos nós sabemos, né? Todo mundo que está na educação sabe disso. Que precisa estimular o máximo de órgãos do sentido. Então, a gente precisa estimular a visão, o tato, o paladar, a audição, e precisa estimular que essas crianças tenham um movimento, né, capaz de fazer com que esse corpo se desenvolva integralmente, juntamente com o seu cérebro. Então, a gente pensava, se falta um órgão do sentido, isso vai prejudicar a aprendizagem. E a gente vai poder ver que haverá limitações de seus potenciais cognitivos, da sua capacidade de aprendizagem intelectual. Agora, a gente também percebe que existem canais de absorção alternativos. Então, vamos pensar. Quando alguém é estimulado e é cego, quer dizer, tem uma limitação na visão, não consegue ver, a gente também percebe que
acontece desse cego adquirir pelo uso, pelo treinamento, pela necessidade que tem de viver, né, nesse mundo, nessa sociedade que é visual, que tem essa capacidade, acaba adquirindo outras capacidades para compensar. Então, a compensação é algo que acontece e a gente desenvolve no nosso cérebro, nas nossas, toda a nossa capacidade física, mental, psicológica, a gente desenvolve mecanismos de compensação. Ou seja, a partir de uma limitação, nós passamos a compensar essa limitação adquirindo novas habilidades, novas competências, novas capacidades. Isso eu vejo comigo, por exemplo. Há uma possibilidade de eu, desde pequena, já ter tido uma diminuição da audição, porque quando eu e muita gente, porque quando eu era pequena, os antibióticos que existiam eram ototóxicos, ou seja, atacavam realmente a audição. Os antibióticos hoje são muito mais desenvolvidos, são mais atualizados, eles não fazem isso. Mas na época em que eu era criança, eu tinha alguma dor de garganta, infecção de garganta ou de ouvido, alguma coisa desse tipo, e eram passados aqueles antibióticos que, sem as pessoas saberem, atacavam os neurônios da audição. Então, há uma possibilidade de eu, desde pequena, já ter tido pequenas perdas auditivas. E com isso, eu fui desenvolvendo uma capacidade de leitura e de entendimento do contexto também maior. Então, não é à toa que eu tenho essa paixão pela alfabetização, porque a alfabetização para mim foi realmente um marco importante na minha vida, porque a partir disso eu pude desenvolver a minha capacidade intelectual com autonomia, né? A partir do momento que eu comecei a ler, eu fui uma rata de livros, né? Porque eu ficava aprendendo as coisas como eu gostava, como gosto muito de aprender, gosto mesmo. Eu lia. Então, fui desenvolvendo essa capacidade. Com a idade, essa perda foi se acentuando, mas ainda eu fui desenvolvendo essa leitura rápida, fluida. Então, é muito comum, por exemplo, ir a um congresso com outras pessoas, ouvintes, e após uma palestra, eu poder discutir e poder dizer o que eu entendi da palestra, às vezes melhor do que os ouvintes. Por quê? Porque eu depreendo do PowerPoint que está lá sendo apresentado, da expressão facial do palestrante, do contexto, das coisas que eu já vivi, já li, já discuti, que estão lá presentes em mim. Então, foi uma forma de realmente compensar essa dificuldade auditiva. Quer dizer, eu posso não ouvir totalmente o que o palestrante está dizendo, já aconteceu isso dentro do nosso próprio auditório, né, do espaço cultural, palestrante, mas isso não me impediu de fazer perguntas, de compreender o todo do que ele estava falando, até mais do que quem estava lá ouvindo tudo, porque
também a minha capacidade de concentração acabou sendo ampliada pelo meu desejo de entendimento. Percebem? Então, o que eu quero desconstruir com vocês é, de certa forma, esse preconceito de achar que quem não tem um órgão do sentido não consegue, de alguma maneira, atuar com todos os sentidos direitinho no mundo, tenha alguma incapacidade intelectual, porque esses mecanismos de compensação a gente vai fazendo. Vocês lidam também com o professor Hélio. O professor Hélio é uma pessoa que não tem, que foi perdendo também. Ele tinha a visão e também foi perdendo por um problema de saúde. Ele perdeu a visão, mas isso não impediu o desenvolvimento intelectual dele de forma alguma. É uma pessoa muito capaz, né? E conseguiu outros canais alternativos de absorção. E cada vez mais, com as tecnologias, a gente vai conseguindo mais e mais possibilidades de entendimento. Hoje você tem o closed caption, no caso do surdo. Você, em tempo real, tem as legendas. Então, se você tem uma capacidade de leitura rápida, você acompanha em tempo real pelas legendas o que as pessoas estão falando. Né? Ironicamente, todos os esforços de instrução e reabilitação focalizam-se muitas vezes exclusivamente no canal perdido, que falta como a única característica ao redor da qual todo o ensino deveria girar. Então, a gente gira o ensino do surdo, normalmente, em fazê-lo, em tornar ouvinte. Então, além do aparelho auditivo, existem outras formas, um implante coclear que você coloca na pessoa, que é totalmente, não tem nenhuma possibilidade de ouvir, e a pessoa ouve, né? Não o som natural, mas um som meio que artificial, mas ouve, compreende. Então, há uma pressão direta das crianças surdas e uma negação das identidades sociais que podem estar disponíveis como adultos surdos. O que é isso? Né? Então, essas pessoas estão defendendo. Eles estão defendendo a diferença e a aceitação da diferença, né? Como inclusão. Não para tornar o surdo um ouvinte, mas fazer do surdo uma identidade, da surdez, da pessoa que tem surdez, ser reconhecida como uma pessoa que tem uma identidade, uma cultura, uma língua e uma atuação no mundo que deve defender seus direitos políticos também. Como é que é isso? Né? É romper com essa visão da educação especial que está aí no mundo, né? Que existe em todos nós. Todos nós pensamos assim. Né? E é essa a proposta que eu tenho para fazer para vocês hoje. É na educação especial que se deve debater a educação de SUS? É necessário a patologização indiscriminada? Ou seja, achar que a surdez é uma doença para todas as pessoas, né? Tornar o surdo doente. Isso também vejo muito na educação, de um modo geral, com todas as crianças diferentes. Né? Até os pais já chegam na escola
intitulando as suas crianças como especiais. As crianças muito pequenas. Sem laudo médico, com laudo médico, e dizer, meu filho é especial. É especial porque tem um distúrbio de aprendizagem, ou apresenta um distúrbio de aprendizagem, é especial porque tem características autistas, é especial porque tem baixa audição ou baixa visão, é especial porque tem uma dificuldade de locomoção qualquer. E essas crianças são tidas como fora do padrão, fora da regra, fora do que se espera das pessoas dentro daquela idade. Então, não seria necessário considerar os sujeitos e seus grupos de pertencimento? Nós não vamos generalizar, nem vamos analisar todas as questões, todos os desvios do padrão, né, que existem, né? Dentro da disciplina de Libras. Eu vou deixar isso para vocês pensarem. Até porque esse ano eu tive uma surpresa assim, muito grande quando eu vi que quatro pais, 4 responsáveis por 4 crianças de 2 anos de idade já chegaram na nossa escola dizendo que as crianças, os filhos, eram especiais. E eu falei, puxa, essas crianças passaram metade da vida delas dentro de um clima de pandemia. Né? Se elas têm 2 anos, nasceram em 2019, passaram metade da vida em 2020. E a gente já está considerando essas crianças como doentes. Isso é muito, muito sério, né? Isso é muito sério. A gente tem que pensar sobre isso, né? O que é realmente doença e o que é característica. Eu fico pensando no disléxico, que tem uma capacidade de aprendizagem normal, que pode aprender N coisas, né? Ele só não tem a facilidade de aprender com palavras, né? Com a representação das palavras escritas. Mas a gente vê casos aí na história da humanidade, casos atuais, recentes, gente com muito sucesso na vida e que tem dificuldade de ler e escrever. E como adultos são sucessos, porque adquiriram mecanismos compensatórios. As escolas souberam lidar com essas pessoas, souberam estimular essas pessoas, a família soube estimular, né? Sem discriminar, sem excluir, sem ter que incluir, aceitando essa diferença e tentando lidar da melhor maneira possível para que essa pessoa obtivesse sucesso em qualquer outra coisa da vida que ela quisesse, não principalmente fazendo dessa pessoa um escritor, uma pessoa que vivesse em função de palavras escritas, né? Enfim, é isso que a gente tem que pensar. Até que ponto a gente patologiza uma diferença, até que ponto a gente aceita essa diferença, trabalha com ela naturalmente, porque se você pensar direitinho, todos nós somos diferentes. Todos nós temos nossas incapacidades e nossas grandes capacidades. Enfim, isso a gente já falou da outra aula, mas eu queria reforçar isso também. Então, o que seriam as identidades surdas, né? De acordo com o Carlos Speer? Ainda que o modelo clínico seja entendido como o disciplinamento do comportamento do corpo para produzir sujeitos aceitáveis para
a sociedade dos ouvintes, que é a maioria, então os surdos são minoria, como qualquer outra minoria que existe, né? Em algumas representações ilusoriamente antropológicas, o discurso parece ser o mesmo. Então, a língua de sinais é, para ambos os casos, tanto no modelo clínico quanto no modelo antropológico, um meio eficaz para resolver a questão da oralidade. Ou seja, para o modelo antropológico, você ensina a Libras para que o sujeito chegue logo à língua materna, ou à língua portuguesa, no nosso caso. Ou seja, a Libras acaba sendo uma forma transitória, rápida, de se chegar à língua oficial. E, na verdade, o que eles defendem é o seguinte: a gente não defende que a cultura do indígena seja respeitada, que a língua dos indígenas seja, as várias línguas, né, que existem para cada grupo, sejam respeitadas. Por que não a gente não respeita a Libras como realmente a língua desse grupo social minoritário, mas um grupo social que tem, esse grupo tem uma língua, esse grupo tem uma cultura, esse grupo tem toda uma maneira de enxergar, de ver as coisas, né? Tem a sua própria maneira de lidar com o mundo, e a gente quer logo acabar com isso para fazê-los iguais aos ouvintes. Então, se você tem um pensamento antropológico e respeita as diferenças e a cultura do outro, que é diferente da sua, e a gente defende tanto isso na educação, vamos pensar assim também em relação às identidades surdas. A gente viu no Jonah, no filme, o quanto foi difícil para aquela criança ser aceita socialmente. Primeiro, porque não identificaram qual era o problema de aprendizagem dela, né? Ela não aprendia e não perceberam que a criança era surda. Segundo, quando perceberam, internaram essa. Quer dizer, ela estava já internada quando perceberam, numa escola que fazia justamente isso. Obrigava a criança a aprender a língua materna e a disfarçar essa surdez também, né? Não podia usar sinais, lembra? Não, não se poderia usar sinais com aquela criança para que ela realmente fosse forçada a aprender a língua materna e aprender a ser alfabetizada na língua materna também. Então, foi uma violência, na verdade, porque uma língua é algo que se adquire no meio. Nós, que fomos ouvintes enquanto criança, nós aprendemos a nossa língua portuguesa ouvindo outras pessoas falarem a língua portuguesa. Nós precisamos aprender essa língua para pensar nessa língua, para nos desenvolvermos a partir desse pensamento. Uma criança que não consegue ouvir a língua, naturalmente, ela não vai aprender essa língua que é oral. Acima de tudo, é oral. Mas vamos pensar numa criança que estivesse cercada por pessoas
que falassem em Libras, ou que se expressassem em Libras, melhor dizendo, através de imagens, né? Porque a Libras é uma língua por imagem. Você vê os sinais, você entende os sinais pela visão, né? Pela sua compreensão das expressões faciais, pela sua compreensão do movimento do corpo que a pessoa faz, principalmente das mãos, mas também do rosto, das expressões faciais. Então, uma criança que aprendesse a língua Libras naturalmente, com todas as pessoas se expressando ao redor dela, desta maneira, né? Seria uma criança que estaria mergulhada numa língua onde ela poderia pensar com ela, se desenvolver com ela, sem precisar subterfúgios. Ou seja, se a gente tivesse pensado nesse familiar, nesse meu priminho, desde cedo, que tudo bem, a gente vai colocar o aparelho para facilitar ele aprender algumas coisas, mas todos nós vamos aprender Libras para que ele pudesse se desenvolver, se comunicar com a gente por meio dos gestos. A gente estaria, vamos dizer assim, muito mais empáticos com essa criança e dando a ela muito mais suporte para que ela pudesse se compreender, inclusive, como um sujeito completo, não incompleto, porque lhe falta um elemento sensorial importante na sua vida, mas como um ser completo, capaz de se desenvolver. Mas não é o que normalmente se vem fazendo ao longo dos anos. O que a gente normalmente faz? Pensa assim, a gente se conforma que essa pessoa que tem todas essas dificuldades para aprender como um ouvinte, aprende, vai fazendo ao longo da vida algumas dificuldades de aprendizagem que levam essa pessoa a não se desenvolver intelectualmente tão bem quanto as pessoas que ouvem. Então, a gente espera para ela que ela aprenda um ofício. Foi isso que foi pensado, e colocou o menino lá mais tarde para aprender um ofício no Senai, porque ele nunca seria um filósofo, ele nunca seria um pensador, ele nunca seria um escritor, enfim. Mas uma criança completamente capaz do ponto de vista intelectual, que poderia ter se desenvolvido para ser um grande pensador, sim. A gente subestimou. Porque se ele tivesse a língua certa para ele, a forma de pensar certa para a sua diferença, ele poderia ter se desenvolvido muito mais intelectualmente. Como existem na humanidade muitas histórias de pessoas surdas que se desenvolveram, que foram capazes de grandes realizações intelectuais, científicas. Então, subestimar mesmo. Se a gente não encara essa diferença como algo que é uma diferença apenas, não é uma diversidade. O que o Carlos Escliar coloca, a diferença, a contraposição de diversidade e diferença. Na diversidade, você imagina um padrão de pessoa e tudo que sai desse padrão é diverso.
A diferença é a diferença, não tem padrão. Você não estabelece padrões. O ser humano tem que ser assim. Ele tem que aprender, dentro dessa idade, essas e essas coisas. Ele é diferente. Ele é surdo, ele é cego, ele é disléxico. É diferente. É diferente. Vamos prover a essas pessoas aquilo que elas precisam, não para serem iguais, mas para realizarem todo o seu potencial possível, com essa diferença. Então, pensar a educação de surdos na perspectiva dos estudos culturais é pensar também sobre o fracasso da educação especial na educação de surdos. Provocou a aproximação de outras linhas de estudos em educação, como os estudos culturais. Nessa esteira encontram-se os estudos negros. É uma diferença. Por muito tempo, muitas pessoas quiseram embranquecer os negros, né? Alisar seus cabelos, mudar o tom da pele. A gente tem aí o Michael Jackson, é um ícone disso, né? A família dele, né? O quanto tomaram remédios, usaram algumas coisas radicais para embranquecer essas pessoas, né? Na verdade, são totens, né, que a gente erige. O cabelo do negro é assim. E aí eu fui aprender há pouco tempo que o cabelo crespo não é só do negro. O meu cabelo é crespo. O cabelo da minha filha é todo enroladinho também. O meu é todo... Então, não existe o cabelo do branco, o cabelo do negro. Existe o cabelo que tem gradações de crespo. E isso é uma mudança na visão. Então, você pode ter brancos com cabelos muito mais crespos que negros. Então, não é o cabelo do negro no cabelo do branco, é o cabelo dentro das suas especificações, do crespo ao liso. Sai dessa história aí, né? Sai completamente disso. Então, a partir dos movimentos pelos direitos das minorias, as pessoas foram se conscientizando que não tinham que ser diversos, ou seja, saírem do padrão branco, mas tinham que ser diferentes, ou seja, com uma identidade, com uma forma de existir diferente, pronto. Então, se você situar a questão do surdo dentro dos estudos culturais, né, diferenças culturais, você sai também da patologização, né, de encarar o surdo como alguém doente com uma patologia, mas encarar como uma pessoa diferente que tem suas especificidades, suas características. Não se trata, então, de dizer que os surdos padecem dos mesmos problemas de todos os demais grupos minoritários. Também não vamos exagerar. Obscuros, colonizados, subalternos e dominados.
mas se trata de produzir uma política de significações que gere um outro mecanismo de participação dos próprios surdos no processo de transformação pedagógica. Quando a gente fala em colonizar, a gente se lembra da visão do colonizador quando chegou ao Brasil. Isso é importante que a gente, enquanto do ensino superior, como pessoa já de uma reflexão mais profunda, pense. Quando os portugueses chegaram no Brasil, qual era o pensamento que eles tinham? A minha cultura é mais importante que a cultura desses indígenas, que esses primitivos, né? Eram povos primitivos que eram chamados. Por quê? Porque eu tenho a escrita e a leitura, porque eu tenho a literatura, porque eu tenho as artes, porque eu tenho... Enfim, então eu vou colonizar esse povo que não sabe de nada. A minha cultura mais importante. Eles chegaram assim no Brasil, chegaram assim na África, né? Por isso se sentiram, não tinham nenhum problema em escravizar outro, porque se sentiam superiores, né? Com uma cultura superior aos escravizados. Então, não viam nenhum problema em escravizar outra pessoa, outro ser humano, porque eles eram melhores. A minha cultura é melhor que a sua. Bom, vamos pensar se os portugueses chegassem aqui hoje com esse nosso pensamento de que não existe uma cultura superior a outra, não é? Que a gente pode aprender com as outras pessoas que são diferentes da gente, muita coisa, e que sempre alguém tem o que ensinar a alguém. Se eles chegassem assim no Brasil e encarassem os povos que aqui viveram, 7 milhões de pessoas que viviam no Brasil por esse período, várias tribos e culturas diferentes, né? Modos de ver diferentes, modos de viver diferentes também, até línguas diferentes também tinham. Eles teriam aprendido com esses povos uma série de coisas, principalmente aprender como conviver com essa selva, né? Com o meio, que era muito diferente que o meio na Europa, né? Porque aqui se vivia numa floresta tropical. Então, o respeito a essa floresta, o modo de extrair dessa floresta o melhor sem acabar com as florestas, né? A maneira de tratar a saúde, a higiene, né? Até nisso, os indígenas nossos eram muito melhores que os portugueses, porque eles não tomavam banho. Isso é uma verdade. O europeu, até hoje, né, não tem a nossa higiene, que nós tomamos banho. Para eles, nós tomamos muito banho, né? É muito engraçado quando chega um brasileiro da França, em Portugal, na Alemanha, que toma banho todo dia, às vezes 2 vezes por dia, né? Mesmo com frio, porque se sente melhor, se sente mais limpo, né? Na nossa cultura, isso é muito comum, né? Se nós realmente absorvemos, não só pelo nosso clima tropical, mas porque fomos, isso culturalmente foi nos ensinado mesmo, né? Então, esses indígenas poderiam ter ensinado aos europeus, os africanos poderiam ter ensinado aos europeus, e hoje a gente sabe o quanto existia arte, existia uma série de
conhecimentos ali nesses povos que poderiam ter auxiliado, né, a cultura do colonizador e muito. E hoje a gente teria talvez um outro perfil de humanidade, né? Um mundo diferente, quem sabe até sem pandemias, quem sabe, porque desde logo sabiam lidar melhor com a ecologia, com o meio ambiente, né? Muito mais do que o europeu sabia. Então, vamos pensar nisso, né? O quanto nós, ouvintes, ainda estou me incluindo nesse grupo, nos achamos superiores às pessoas que têm alguma diferença física, intelectual. Quanto a gente acha que a gente não pode aprender com essas pessoas? É a visão do colonizador, é a visão daquelas pessoas que se acham superiores porque têm algo que acham que há mais que o outro, né? É isso que é a minha proposta hoje, a gente refletir sobre isso. Então, sobre o fracasso na educação dos surdos, a gente tem pesquisas, né, desse grupo, do NUPES, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Políticas Educacionais para Surdos, né, é esse pessoal lá do Rio Grande do Sul. O fracasso se dá por uma questão ligada à falta de acesso à língua de sinais. E a um processo demorado de identificações com outros surdos. É porque não basta ensinar a criança a língua de sinais. Ela precisa ter com quem falar. Então, a família tem que aprender também e ela tem que participar de grupos sociais que falem a língua dos surdos, que falem a Libras, para que ela possa realmente ter um desenvolvimento e não um fracasso. Se você mergulha uma criança numa escola inclusiva, põe numa sala de aula com crianças ouvintes e põe lá um intérprete de Libras que vai vai traduzir para a criança tudo que o professor fala, é válido, mas não é suficiente. Isso, na verdade, não é a inclusão que o grupo pensa que deveria existir. Por quê? Porque essa criança só vai ficar se relacionando com esse intérprete, né? E vai acabar ficando deslocada e cerceada na sua comunicação com os seus pares, né? Os professores ouvintes também se queixam, né, que eles perdem o papel de educador dessa criança, porque dependem desse tradutor. Quer dizer, o que o tradutor está traduzindo? Eles também não sabem muito bem aonde está chegando a sua comunicação com essa criança. Então, a gente tem que pensar que é preciso pensar outro modelo, porque esse segundo grupo está fracassado. Então, para que a gente possa refletir, educar o surdo vendo como um doente ou como um sujeito pertencente a um grupo social com uma língua, uma cultura, direitos, principalmente de aceitação das diferenças. Eu acho que é isso que é a nossa proposta aqui, inclusive mostrar o valor da língua brasileira de sinais, né, da língua de sinais em todo o mundo, como
a legitimação de uma cultura que deve ser respeitada. Eu vejo a gente tão preocupada em ensinar o inglês, né, na escola desde cedo, porque dá essa educação bilíngue, né, para as crianças ouvintes, de forma que ela possa estar, no futuro, se beneficiando disso, já que é uma língua falada mais em todo o mundo, né, mais falada no mundo, que não é tanto assim, né? Porque a língua portuguesa é uma língua muito falada por muitas pessoas no mundo, né? Apesar de não ser falada em muitos países, é falada em poucos países, mas que tem muita gente. Pensar que ensinar a falar uma língua de sinais teria, para uma fatia aí grande da população que a gente viu, 9 milhões de pessoas, seria muito mais interessante do ponto de vista humano, né? Porque a gente teria muito mais possibilidade de inclusão de pessoas brasileiras se a gente falasse essa língua ao invés do inglês, né? Daríamos muito mais oportunidades, enquanto educadores, de ter realmente uma sala de aula inclusiva para um número significativo de pessoas. Porque estaríamos todos na escola capacitados para conversar com esses alunos na língua deles, né? Sem que eles se sentissem estrangeiros no próprio país, né? Porque eu imagino que deve ser assim que uma criança se sente, né? Está lá dentro de um grupo de crianças ouvintes, como um estrangeiro que precisa de um tradutor, um intérprete, para poder se comunicar com essas pessoas que são da mesma comunidade, né? Nasceram no mesmo lugar, e se veem como tão diferentes assim. Então, a proposta desse grupo, acho que fica clara para a gente, é pensar no surdo como diferente e não como divergente. Como alguém que tem que ser respeitado nos seus direitos, na sua cultura, na sua língua, e não como alguém doente. Eu espero que a gente possa refletir mais daqui para frente. Vou colocar nos próximos dias também a nossa avaliação lá no AVA, e já já a gente também vai postar as aulas práticas, que é para a gente realmente ter pelo menos uma iniciação para falar essa língua brasileira de sinais e pelo menos fazermos uma recepção melhor às pessoas surdas dentro do nosso país, dentro da nossa comunidade. Ok? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos.